Bem-vindos a mais uma aula. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre, é claro, né, a questão de você ter uma afinidade com o texto. Se familiarizar com o texto. É você ver o texto, entender o que o texto está passando, entender qual a mensagem que o contratante quer passar para o ouvinte, entender qual o propósito daquele texto. Então você não é só pegar o texto e ler. Eu vou pegar o texto aqui e vou ler e pronto. Aí você não vai entender, você não vai passar a mensagem que ele está querendo. Então você precisa entender a mensagem que o texto está passando. O que ele quer transmitir, qual é a essência do texto, por exemplo. Se o texto é uma gravação alegre, o texto é uma gravação padrão, para cima, triste, é um comunicado, é um institucional, é uma chamada de festa, é uma narração, enfim, etc. Então você precisa entender qual é a mensagem que o texto está passando e qual é a essência do texto. Então você precisa entender qual é o propósito dele. Quando você entende qual é o propósito do texto, qual é a mensagem que ele está passando, qual é o objetivo do texto, o que o contratante quer passar, né? Qual é o timbre que o contratante quer gravar, se é alegre, se é para cima, se é padrão. Quando você entende isso, a gente até comentou um pouquinho sobre isso lá na parte de entonação, né? Interpretação de texto. Então você precisa entender o que o texto quer passar, ou seja, leia uma vez, leia duas vezes, leia 3 vezes, leia 4 vezes. Sabe por quê? Porque assim você vai ter uma melhor compreensão de onde você vai colocar as pausas, onde você vai colocar as vírgulas, né, as interrogações, onde você vai pontuar o texto e onde você vai colocar as pausas. Então isso serve para uma correta compreensão e interpretação do texto, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá aí, ó. Deixa 3 exemplos aqui, ó. Bom, vamos ler lentamente aqui esse texto. A primeira leitura do texto, ela deverá ser feita com calma e sem interrupções. No primeiro contato com o texto, o mais importante é tentar compreender o sentido global do texto e identificar o seu objetivo. Não é essencial entender a totalidade do texto, nem o significado de todas as palavras. Então, essa é uma dica. Segunda dica que eu vou passar para você aqui: releia o texto quantas vezes forem necessárias. Nas leituras seguintes, será mais fácil identificar ideias principais de cada parágrafo, né, e compreender o desenvolvimento do texto, ou seja, a relação que diversas ideias estabelecem umas com as outras, a junção, como uma palavra consegue ajudar a outra a trazer vida, né, para o texto, né? Então eu vou deixar para você aqui mais uma dica, olha só. Sublinhe as ideias mais importantes. Tem um vídeo aqui no curso falando sobre isso, né, onde você coloca ali um risco embaixo das palavras principais, né? Se você ainda não pegou esse tópico, você vai pegar. A realização de sublinhados deverá ser feita apenas quando já se tiver uma boa noção da ideia principal e também das ideias secundárias do texto. De outra forma, pode haver excesso de sublinhados e isso é o que complica mais do que ajuda, porque você acaba destacando aquilo que não é para destacar, né? Então preste bastante atenção nisso também. E outra coisa, separe fatos de opiniões. Isso pode te ajudar muito na hora de você gravar o texto. Na leitura do texto, o leitor ele deverá separar claramente o que é um fato, tipo verdadeiro, objetivo e comprovável, do que é uma opinião, por exemplo, pessoal, tendenciosa e mutável. É importante também diferenciar as ideias transmitidas pelo autor das suas próprias ideias, que não deverão prevalecer sobre ou refutar as ideias transmitidas no texto. Então
você precisa se atentar a isso. Então eu vou te passar mais uma dica, né? São 5 dicas que eu tenho aqui para passar sobre isso. Retorne ao texto sempre que necessário. Deverá haver um retorno do texto. Para quê? Para uma nova leitura de parágrafos, frases e expressões. Isso traz vida, né? E uma dinâmica melhor no texto. Ou até do texto completo mesmo. Por exemplo, palavras, expressões, frases, pontuações, funções de linguagem. É importante também entender com cuidado e atenção os enunciados das questões para você não se perder na hora que você estiver gravando o texto aí, tá bom? Então, assim, além disso, é importante ler o texto antes de começar a gravar, né? Você tem que ler o texto, óbvio, né? Não precisava nem eu falar isso de novo para você. Então, seja no casting ou na gravação, com ou sem cliente, você precisa estudar o texto, as vírgulas, ver onde tem as perguntas, né? E também entonações, ver onde tem as entonações. E em alguns casos, com a autorização do próprio cliente, você pode até criar algo diferente para, digamos que, incrementar ou abrilhantar mais a gravação. Tipo brincadeiras, vozes diferentes, caricatos, entre outras. No caso de dúvida, você precisa prestar muita atenção nisso daqui. É que no caso de dúvidas, por exemplo, você está com uma dúvida de como pronunciar a palavra, chame o contratante, peça que ele, se possível, grave um áudio mostrando como se pronuncia aquela palavra. Isso tornará a gravação mais fluente e segura, e você não corre o risco de ter que regravar o texto novamente, perdendo aí, né, muito tempo. Então essas foram as, digamos, as partes de afinidade com o texto. Leia, releia, leia e releia. Essa é a dica que eu te dou.